Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu vou falar desse tema que é o pesadelo de muita gente, né? Crase, afinal de contas, como identificar essa famigerada crase, o que deve usar o acento, o que não deve usar o acento, quais são as regras, quais são as exceções. Então, vamos ver com muita calma, muita tranquilidade, para que você entenda definitivamente como utilizar o acento grave que indica a crase. Vamos lá. Primeiro vamos definir, né, entender o que é a crase, certo? Então, temos vários tipos de contração ou combinação na língua portuguesa. A contração se dá na junção de uma preposição com outra palavra. Na combinação, as palavras não perdem nenhuma letra quando feita a união. Observe, aonde? Então, aonde eu tenho a combinação da preposição a, não é isso? Com o advérbio onde? Ao, eu tenho a contração, perdão, eu tenho a combinação da preposição a mais o artigo o. Já na contração, algumas palavras perdem alguma letra, né? Então a palavra vai perder alguma letra na hora de ser contraída, na hora de ser feita a junção. Então eu tenho, por exemplo, da, que é preposição de, mas o artigo da, você não fala, o artigo a, perdão, você não fala de a, fala da. Na, preposição em, com artigo a, não é ema, é na. Então, ficou claro para vocês a diferença entre combinação, que não perde nenhuma letra quando é feita a união, e de contração, que perde-se alguma letra quando essas palavras, nelas é feita a junção. Maravilha. Então a crase, né, como a gente já viu, é um caso de contração, que geram muitas dúvidas, né? Ela gera muitas dúvidas quanto ao uso nas orações, né? Então, quando eu tenho essa contração da preposição a mais, né, o artigo definido feminino a ou as no plural, então eu tenho a da preposição, um verbo pede-se a, por exemplo, né? A regência do verbo pede o a. E aí eu tenho nesse substantivo também, ele exige, essa palavra exige o artigo a, feminino a, e o seu plural as, tá? Ou ainda a preposição a, com as iniciais a, né, dos pronomes demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, ou com o pronome relativo a qual, as quais. Graficamente, ou seja, na escrita, a fusão das vogais a é representada por um acento grave, assinalado no sentido contrário ao acento agudo. A gente não acentua o agudo assim, então o acento grave é ao contrário, igual está aqui. Esse acento grave só é utilizado para uma coisa, com única finalidade, mostrar que ali houve essa combinação, houve a fusão da preposição a com o artigo a ou com algum pronome, os pronomes que nós já vimos aqui, certo? Então esse acento a gente não vai chamar de crase, a gente chama de acento grave, que indica que ali ocorre a crase. Fechado? Então vamos lá. Como saber se devo empregar a crase? Então vamos para a primeira dica, que a gente resolve um monte de problema com essa dica, tá? É substituir a crase, né? O a com acento grave, por ao, e o substantivo feminino por um masculino. Caso essa preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então, com certeza, a crase. Por exemplo, que fica mais fácil. Olha lá. Fui à farmácia. Eu já vi que a farmácia, né? Esse a vai levar o acento grave. Mas vamos imaginar que eu não soubesse se fui à farmácia levaria o acento grave. Eu não sei, pode ser que leve ou não. Então eu troco, por exemplo, farmácia por um outro substantivo masculino que dê sentido à frase. Tem que dar sentido, né? Então eu poderia dizer que ao invés de a farmácia, eu fui, por exemplo, ao supermercado. E aí eu percebo que ao colocar supermercado, que é uma palavra masculina, acontece o ao. Por que acontece o ao? Porque o a, preposição exigido pelo verbo, e o
artigo exigido pelo substantivo que vem logo a seguir. Então aqui acontece o ao. Vai acontecer a mesma coisa no feminino, ó. O verbo é o mesmo, o verbo ir, ó, fui, preposição a, e este substantivo feminino também exige. Só que você não vai falar fui a, porque ali não se trata de uma combinação, ele trata-se de uma contração. Então você vai a e marca o acento grave, indicando a crase. Outro exemplo, assistir a peça. Caramba, que está em cartaz. Será que nesse assistir a peça que está em cartaz, a peça vai levar acento grave? Imaginemos que a gente já sabe que leva, mas imaginemos que não soubéssemos. Eu troco a peça por jogo, né? Tem semelhança, né? Então eu assisti o quê? Ao jogo. Se eu assistir ao jogo, não é isso? Ao quer dizer que assistir a peça tem a contração de dois A's, o artigo e a preposição, e precisa levar o acento indicador de crase, o acento grave. Então, esse é o primeiro macete, tá? Eu troco a palavra feminina por uma correspondente masculina, que faz sentido, né? Que a frase continue com sentido. E ao trocar para o masculino, se houver o ao, quer dizer que onde tem o a, precisa levar o acento indicador de crase, o acento grave. Vamos lá, agora para as regras especificamente e ver as situações que sempre ocorrem crase. Sempre ocorre crase na indicação pontual de número de horas. Tá, aí não funciona trocar a hora, né? Por A para ver se faz o AUS. Então eu preciso realmente perceber que nas indicações de número de horas, por exemplo, às 2 horas chegamos, precisa haver o acento indicador de crase. Sempre há crase ali. Para comprovar que neste caso ocorre preposição artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlatada. Ao meio-dia chegamos, né? Você não diz ao meio-dia. Aqui ainda dá para fazer aquela permuta dual, tá? Mas nem sempre em relação ao, né, ao meio-dia, no caso, você consegue. Mas em outros casos que nós veremos ali, nem sempre vai ser possível fazer esta permuta dual com ao. Com a expressão a moda de e a maneira de. Esse é um caso que a gente não tem como fazer a permuta dual, que não vai funcionar. Então, está subentendida, tá? A expressão a moda de e a maneira de. Isso ocorre muito com pratos, né? Em restaurante, você vai lá ver o cardápio, deveria pelo menos ver churrasco, não sei quem, não sei lá o que. Então, a crase ocorrerá obrigatória mesmo que parte da expressão moda de venha implícita. Então, escreve a moda de Alencar, José de Alencar. Se tivesse a moda de, sim, essa expressão tem que ser acentuada com acento grave no A. Mas mesmo que ela esteja subentendida, ó, escreve a Alencar, você tem que colocar. Lembrar que a gente está falando que a fusão do A mais o artigo feminino A é que tem um conceito bem básico. A gente vai usar a crase antes de palavras femininas, basicamente. A regra básica é essa. Entretanto, neste caso que o moda de está subentendido, não é isso? Está subentendido, a gente vai utilizar o acento grave, porque independe dessa palavra ser masculina ou feminina. O que está em questão ali é a expressão subentendida moda de, como bacalhau a Gomes de Sá. Não importa que Gomes de Sá é uma palavra feminina, masculina, perdão. O que se importa ali é que está subentendida a moda de Gomes de Sá. Nas expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas são aquelas que se referem a verbos exprimindo circunstâncias de tempo, lugar, modo, né? Então, olha lá, uma expressão adverbial feminina de tempo. Chegaram à noite. Então, foi o horário que eles chegaram. Então, é uma indicação de tempo, uma expressão adverbial feminina de tempo. Precisa levar acento grave. Caminhava às pressas. Não é o modo que caminhava? Então, uma expressão adverbial de modo. Precisa levar o acento. Ando à procura de meus livros. Na expressão feminina de fim, né? Qual a finalidade, né? A finalidade da procura é a dos meus livros. Então, a gente precisa utilizar o acento grave nas expressões, nessas locuções adverbiais. Bem, são os casos que a crase ocorre e que eu preciso acentuar
com acento grave. Agora, onde não ocorre? Se eu disse que o requisito, o básico, é ser antes de palavras femininas, não vai ocorrer, evidentemente, antes de palavras masculinas. Um exemplo, caminhava a passo lento. Passo é uma palavra masculina, ou passo. Então, caminhava a passo lento, eu vejo essa situação, eu não vou colocar o acento grave, certo? Só está ocorrendo ali a preposição e a palavra que não pede o artigo. Antes de verbo, a gente também não usa. Então, eu só estou disposto a falar. Falar é verbo, a gente não vai utilizar o acento grave. Antes de pronomes em geral, eu me referi a esta menina. Esta é um pronome demonstrativo. Logo, antes de pronome eu não uso. Eu falei a ela. Pronome pessoal. Preposição é pronome pessoal. Então, obviamente, antes de pronome eu não utilizarei o acento grave, indicador de crase. Antes de pronome de tratamento, né? Dirijo-me a vossa senhoria. Não vou utilizar o acento indicador de crase. Agora, observações. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo e, obviamente, a crase, que é o senhora, senhorita e dona. Então, além da preposição que vai ser exigida pelo verbo, esses pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, eles pedem e aceitam o artigo feminino. Então, neste caso, você vai colocar o acento grave. Dirijo-me à senhora. Correto? Então, são as observações, são as exceções, tá? Haverá crase antes dos pronomes que aceitarem o artigo, tais como mesma, própria, eu me referi à mesma pessoa. Nesse caso aqui, o a mesma, ele aceita o artigo, logo eu colocarei o acento indicador de crase. Com as expressões formadas de palavras repetidas, eu não uso o acento do indicador de crase. Venceu de ponta a ponta. Palavras repetidas, não vou usar o acento indicador. Observação. É fácil demonstrar que entre expressões desse tipo ocorre apenas a preposição. Caminhava passo a passo. No caso, se ocorresse artigo, deveria ser o artigo o e teríamos o seguinte, caminhava passo ao passo, o que não ocorre. Vamos seguir. Antes de nome de cidade, a gente não utiliza o acento indicador de crase. Cheguei a Curitiba. Observação. Se o nome da cidade vier determinado por algum adjunto adnominal, ocorrerá a cidade. Ou seja, se tiver especificado, determinado. Então, assim, ao invés de Curitiba, né? Simplesmente Curitiba, eu sei que antes de nome de cidade eu não vou utilizar, eu tivesse colocado, cheguei a Curitiba, 2 Pinheirais. Beleza. Se eu for a Curitiba, eu volto da Curitiba ou de Curitiba, enfim. E aqui, nesse contexto, eu não utilizaria. Entretanto, quando eu tenho um especificador, certo? Quando eu tenho um especificador, eu vou usar o indicador de crase. Aqui, eu não estou usando o verbo ir para usar esse macete de vou a Curitiba e volto de Curitiba, né? O verbo é chegar. Esse de ir e voltar só cabe para o verbo ir. Então, a gente não pode fazer nesses contextos. Então, antes de nome de cidade, a gente não deve colocar acento indicador de crase, a não ser que a palavra venha, que essa cidade venha determinada, venha especificada. Quando a, sem o S do plural, vem antes de um nome plural. Ou seja, você tem o a no singular e a palavra seguinte está no plural. A gente nunca vai usar crase, certo? A gente nunca vai usar o acento. Nunca ocorre a crase. Falei a pessoas estranhas, ó, a preposição, e logo a seguir vem o substantivo no plural, não rola. Observação. Se o mesmo vier seguido de essa, haverá crase. Sim, aí se tivesse aqui, né, no plural, e o substantivo também no plural, tudo bem. Falei as pessoas estranhas, que aí eu tenho, né, por exemplo, aí eu faria a permuta, né? Pessoas, por exemplo, colocasse amigo. Falei aos amigos estranhos, sem problema algum, certo? Problema algum. Mas sempre que eu tiver singular e depois plural, eu não vou utilizar o acento indicador. Não ocorre crase, certo? Seguindo.
Casos facultativos. O que é uma coisa facultativa? É aquela que eu posso utilizar ou não. Ela me faculta o uso. Então, o que a gente precisa ter logo no primeiro momento é saber onde usar e onde não usar. Para depois a gente ver o que é facultativo, certo? Então vamos lá. Antes de nomes próprios, de pessoas, né, femininos, e antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não usar crase. Então, nome próprio feminino, você pode não usar, e pronomes pessoais femininos, tá? Não são todos pronomes pessoais, só os femininos, você pode utilizar ou não. Olha lá, falei a Maria, então você pode usar ou não. Falei a sua classe, né? O caso de sua, que é um pronome possessivo feminino. Falei a Maria sem o acento, falei a sua classe sem o acento. Ambas as formas estariam corretas, certo? Vamos lá. Casos especiais, tá? Então vamos aos casos à parte. Então a gente vê que crase, a ocorrência da crase, ela não é uma coisa difícil, mas são muitos detalhes que a gente precisa ficar atento. Primeiro, as regras gerais, né? Aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso utilizar o acento. A caso da facultativa, que nós vimos nomes próprios femininos e os pronomes possessivos femininos. E agora a gente vai ver os casos especiais também. Bem, crase antes de casa, da palavra casa. Palavra casa no sentido de lar, de residência própria da pessoa, se não vier determinada por um adjunto adnominal, mesmo caso de cidade, se não vier especificada, determinado, né? Não aceita o artigo, portanto, não ocorre a crase. Por outro lado, se vier determinada por um adjunto adnominal, né? Estiver determinada, especificada, como a gente falou, é o mesmo caso do nome de cidade, deverá ocorrer a crase. Olha lá. Volte a casa cedo. A casa, no sentido de lar, não vou usar o acento indicador de crase, até porque não está determinado. Agora, olha só o outro caso. Volte à casa dos seus pais. Ora, agora estou especificando a casa, não é qualquer casa, a casa dos seus pais. Então, nesse caso, eu preciso marcar com o acento indicador, certo? Outro caso especial é a palavra terra. No sentido de chão firme, tomada em oposição ao mar ou ar, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre a crase. Então, palavra casa, né? Vamos lá, voltando a isso, vamos melhorar. Nome de cidades, né? Se não vier especificada, determinada, eu não vou utilizar. Se vier determinada, eu vou utilizar. Palavra casa, no sentido de lar. Se não vier determinada, eu não utilizo. Se vier determinado, utiliza. E a palavra terra, oposto de chão firme, né? O planeta, oposto de chão firme, né? No sentido de chão firme, perdão, oposto de mar, se não vier determinada, sem acento grave, não tem crase. Se vier determinada, acento grave de crase. Chegaram à terra, proposição sem artigo, não leva. Agora, se entretanto vier determinada, já chegaram à terra dois antepassados. Determinei, especifiquei a terra dos antepassados. Neste caso, aí eu vou colocar o acento indicador de crase, certo? Vamos lá. Crase antes dos pronomes relativos. Antes dos pronomes relativos, quem e cujo, sublinharei ali, quem e cujo, não ocorre crase. Achei a pessoa a quem procuravas. Compreendo a situação cuja gravidade você se referiu. Antes dos relativos qual e quais, né? Aí vamos para os relativos que pode ocorrer. Então, os pronomes relativos, a gente pode até, de repente, trabalhar com o quê? Pronome, a gente viu lá no início que pronome geral a gente não usa, né? Mas aí eu tenho alguns relativos aqui que eu posso, né, utilizar a crase. E aí não é uma coisa facultativa. Se ocorrer isso, é necessário, é um caso especial. Eu preciso utilizar a crase. Ou melhor, ocorre a crase, eu preciso utilizar o acento, né? Antes dos relativos qual ou quais, que é o plural de qual, ocorrerá a crase se o masculino correspondente for ao qual ou aos quais.
Mesma coisa, permuto, né? Então vamos lá, vamos ver. Esta é a festa a qual me referi, olha, levou acento. Se eu trocasse festa por filme, ficaria este é o filme ao qual me referi. Então, se eu troquei, né, antes, se eu tiver o pronome qual ou quais, se eu tiver o pronome relativo qual ou quais, eu tenho o a antes, aí para eu tirar a dúvida, eu faço isso, eu permuto a palavra, né, no caso está se referindo à festa, eu permuto a palavra relativa à festa, afinal de contas é um pronome relativo, eu troco essa festa por uma palavra que encaixa ali masculina e vejo se vai ser ao. Este filme ao qual me referi, então se ocorreu, é sinal que no a precisa levar o acento indicador. Estas são as festas às quais, é a mesma coisa, só apenas está no plural, né, às quais me referi. Se eu botei se estes são os filmes aos quais, então precisa também levar o acento indicador de crase. Moçada, vou dar uma paradinha aqui, porque crase é muita coisa, né? Quero fazer alguns exercícios com vocês, então vou dar uma parada para a gente dar uma relaxada e volto no próximo bloco para continuar com esse assunto tão importante que é o uso do acento grave indicador de crase. Até já!